Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, estamos aqui novamente, mais uma semana. E essa aula é uma aula muito especial, né? Porque ela marca a última aula da nossa jornada. Para aqueles que estão conosco desde o começo, nós passamos aí pelo livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, verso a verso. E nós chegamos agora, então, no final. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 22, né? Espero que você tenha acompanhado. Se você precisar voltar em alguma aula, as aulas estão disponíveis lá no nosso canal, no YouTube, dentro da playlist do estudo, e ficarão lá, disponíveis por bastante tempo. Então, se você precisar retomar alguma anotação, algum ponto que tenha ficado em aberto, você pode assistir a aula novamente. Amém? E da mesma forma, se daqui a alguns anos você se encontrar com alguém, Deus preparar alguma oportunidade para você poder compartilhar desse estudo, não deixe de citar, não deixe de mostrar para as pessoas, porque eu creio que esse trabalho não é um trabalho em vão, é um trabalho que começa em nós, mas ele continua após nós. Amém? Então, chegamos aqui no final. Hoje nós vamos explorar o capítulo 22 do livro de Apocalipse. É, Semana passada nós vimos o 21. Os irmãos devem lembrar que foi o início da quinta sessão, que é uma sessão de explicação. E essa quinta sessão, então, ela compreende esses dois capítulos, né? O 21 que a gente viu na semana passada e o 22 que nós estamos vendo agora. A respeito do capítulo 22, ele continua tratando a respeito da Nova Jerusalém. É, os 5 primeiros versos que nós vamos ler daqui a pouquinho desse capítulo traz para nós uma explicação detalhada sobre essa cidade celestial que Jesus foi preparar e que vai descer dos céus para nós, prontinha, né? E aí o verso 1 já começa então a falar a respeito disso, né? Então João, tendo essa experiência onde o anjo ia trazendo para ele as revelações, ia mostrando para ele escreveu assim. Abra sua Bíblia aí. Vamos acompanhar comigo aqui o capítulo 21. Apocalipse 22, versículo 1, né? Tem até um trava-língua aí. Então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que maravilha, irmãos. Então, é um rio com águas vivas, com águas purificadoras, saindo direto do trono de Deus, né? Um trono que Deus possui nessa cidade. Então, Deus vai habitar nessa cidade, Deus vai se fazer presente nessa cidade, estará conosco ali, né? E esse rio sai então desse trono, né? A gente viu a respeito de um rio ali falando do milênio, né? Daqueles 1000 anos que será aquele período de transição. Mas agora esse rio, ele é diferente, né? Ele traz uma conotação de grandiosidade maior, é como se o rio sofresse um upgrade, uma grande melhoria, e isso para nós serve para revelar tamanho é o poder, tamanha é a glória do nosso Senhor, né? E continuando no verso 2 diz assim, ó, no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, na praça da cidade, vai ter ali uma espécie de um centro, né? Tem ali a árvore da vida, e essa árvore, ela tem como característica, então, a cura das nações, né? A Nova Jerusalém, ainda ela vai continuar operando, irmãos, em conexão com dimensões entre o estado eterno, né? E aí todo esse aspecto eterno começa então, ali a partir do finalzinho do reino milenar, as coisas começam então a se conectar, né? Como se a Nova Jerusalém invadisse uma parte do reino milenar. Então é de fato uma transição, mas uma transição que já se aproxima ali da sua finalização, né? Então, embora a gente tenha falado para os irmãos que o reino milenar é um período transitório, da era que nós estamos para o estado eterno,
a gente começa ali a ver no finalzinho do reino milenar, então, conforme essa cidade vai descendo, conforme ela vai se aproximando, ela invadindo o reino milenar, né? É, então imagina os efeitos dessa nova cidade que vai pairando do céu, que vai descendo, e isso vai impactando todos, vai impactando as nações, e através dessa árvore, através dessas folhas, as pessoas vão sendo ali curadas, as pessoas vão sendo transformadas, né? Por que isso é necessário? Porque na Nova Jerusalém, a gente sabe que lá não vai ter maldição, né? Nela vem junto com ela o trono de Deus, o trono do Cordeiro, né? E aí é onde Deus vai então estar conosco para sempre. Essa é a finalidade dessas coisas, aonde nós vamos ali a partir daquele momento o contemplar face a face, né? É, e isso é o que está escrito no verso 4, né? Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravados o nome dele, né? Então, quando a gente lê isso, isso traz para nós duas verdades, né? Primeiro, Deus vai escrever o nome dele na nossa testa, né? Essa é uma declaração muito forte, né? E ao mesmo tempo ela denota ali para nós uma questão de pertencimento, né? Então, a partir do momento em que o nome está gravado na testa, é como se fosse algo marcado, é algo selado, é algo para sempre, né? É como se fosse ali uma tatuagem que demonstra, então, de quem nós somos, né? De a quem nós pertencemos. Então, essa marca que nós possuímos já a partir de hoje, a partir do momento que nós recebemos Jesus, a gente também é selado, é algo invisível, né? Mas durante a eternidade, isso vai se tornar visível. Então, hoje nós já pertencemos a Ele, nós já temos uma marca, nós já fomos selados, nós temos ali a marca da promessa, né? Mas ela é invisível. Vai chegar um momento em que ela vai aparecer, né? E por isso que ela está escrito na testa aqui, porque é um local onde quem for conversar com você, estiver olhando no seu olho, já vai enxergar ali na sua testa a quem você pertence, né? É, Outra verdade a respeito disso é que nós vamos contemplar a face de Deus, o que era impossível desde então, né? Então ninguém podia ver a face de Deus e continuar vivo, né? E nós teremos, vamos dizer assim, esse bônus nessa cidade, né? Quando nós estivermos morando ali, o trono estando ali presente, o cordeiro estando presente, nós poderemos sim o ver face a face. Então, o que antes era impossível, a partir de agora se torna uma realidade. Então, vai pensando aí, vai imaginando aí na sua cabeça que bênção, que maravilha vai ser tudo isso, né? O verso 5 diz assim: Então já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre, né? Então, essas descrições que nós vimos aqui, né, esses 5 primeiros versículos, falam exatamente dessa parte interna da cidade, né, e demonstra para nós a glória, né, demonstra para nós a glória que resplandece de tudo isso que nós vimos até aqui, né. Então, os santos estão reinando para sempre, né, dentro do contexto, então, da Nova Jerusalém, não vai haver mais limites, né? Nós estaremos junto com Deus, não vai ter mais nada que nos separa, inclusive presencialmente, hoje já não há algo que nos separa, nós já temos acesso ao Pai, mas imagina viver com Ele, né? Imagina estar com Ele. Terra toda redimida, né? Tudo já no estado eterno, né? E aí você deve pensar assim, pô, mas para que que eu vou viver a partir daí, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ficar para sempre ocioso, uma vez estando redimido? Não, irmão, nós vamos ter uma função muito especial, que é reinar com o Senhor para sempre, né? Então, e isso eu acredito mesmo do fundo do meu coração que tem relação com muitas coisas que nós fazemos aqui. Então, Deus nos fez para trabalhar, Deus nos fez para empreender, Deus nos fez para conquistar, para realizar, né? A diferença é que tudo isso hoje é um peso para nós, é um fardo para nós. E tendo o Senhor ao nosso lado, né, empreendendo com Ele, trabalhando com Ele, realizando com Ele,
tudo isso se torna magnífico, tudo isso se torna maravilhoso, né? É, cabe também frisarmos aqui que Deus nos fez para quê? Para sermos um reino de reis e sacerdotes. Então, essa é a nossa identidade, ou esse é o nosso chamado, essa é a nossa função sacerdotal. Então, quando nós estivermos ali com Ele face a face, é onde nós poderemos, na integralidade, sermos o que realmente Ele nos chamou para ser, que é ser sacerdotes, né? É ter a respeito do sacerdote, é você ter acesso a ele, e a respeito de ele falar que nós somos reis, é que nós temos toda a autoridade dele também. Imagina tudo isso convivendo diretamente com ele, recebendo diretamente dele, né? Então, essa é a finalidade do Senhor. Por que que ele veio, viveu, morreu na cruz, derramou seu sangue, né? Para quê? Para fazer todo o povo de toda tribo, língua, nação, reis e sacerdotes, para que a gente pudesse reinar para sempre. E é exatamente nesse momento, exatamente nessa cidade, na Nova Jerusalém, que nós vamos poder exercer esse papel que Jesus conquistou para nós, né? Então, esses 5 primeiros versículos concordam, né, com essa visão gloriosa que nós vimos, que nós começamos a ver ali no capítulo 21, e João continua ali, através do que o anjo vai levando ele, vai revelando para ele tenta descrever isso em palavras, né, ao ponto dele usar, por exemplo, palavras como ouro transparente, que foi o que a gente viu, né? Ele tenta buscar nomes reais daquilo que ele conhece para decifrar aquilo que ele está vendo, que vai ser algo eterno, inexplicável e sobrenatural. Só vai viver isso quem estiver lá. E eu e você estaremos lá em nome de Jesus e nós veremos isso, né? Aí nós vamos concordar com João, porque eu acho que vai faltar palavras para nós também, para descrever toda essa beleza, toda essa maravilha que nós vamos estar vendo ali, né? Então, com essa visão a respeito do que foi escrito aqui, dessa cidade, a gente conclui por que que essa cidade vai existir, né? Por que que ela vai existir? Ela vai existir para que seja um ambiente ali de adoração, ela vai existir para que seja expressada a glória do Senhor de forma radiante, de forma eterna, né? Há um centro governamental que inclui trabalhos, serviços que serão executados ali pelos santos mesmo na eternidade, né? E é uma cidade totalmente santa, onde o pecado não habitará mais dentre nós, dentre as pessoas que estarão ali, né? E aí, a respeito da promessa, ainda no verso 5 diz assim: Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Queria frisar aqui desse versículo que a gente acabou de ler, o anjo fala, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, ou seja, ele está afirmando, ele está carimbando ali, ele está assinando embaixo, testificando ali que essas palavras são fiéis, que isso é verdade, que de fato isso vai acontecer, né? E quando ele fala ali, ó, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus reconhece então a sua fidelidade, aquele que prometeu aos profetas, falou lá atrás com todos eles, né? Podemos citar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Abacuque, Naum, Sofonias, Malaquias, né? Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão acontecer, elas estão totalmente interligadas, elas estão conectadas com aquilo que o Senhor já havia revelado para esses profetas seus aqui, né? Interessante, irmãos, que pulando aqui para o verso 7, o Senhor deixa uma resposta para nós a respeito de quando tudo isso vai acontecer, né? E ele diz assim, ó, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Então, Jesus está dizendo:
é rápido, é num piscar de olho. Já estou vindo, já estou chegando, né? Tudo isso já vai acontecer. Não sei se os irmãos lembram, 22 aulas atrás, quando a gente começou a estudar o livro de Apocalipse, ali no capítulo 1, ele fala que é bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desse livro da profecia, né? Então, é uma palavra que inspira, que traz ali uma bênção para ou uma bênção prometida para aqueles que são obedientes, né? Então não basta lermos ou ouvirmos, nós precisamos guardar, né? A bênção final está relacionada a isso, né? É, lê, ouve e guarda. Foi o que foi dito lá no 1. Aqui a gente está falando do guardar. Então, a bênção final é voltada para aqueles que guardam. Não adianta você ouvir, não adianta você ler, adianta você guardar, né? Que é o que o Senhor está falando aqui. Vamos ler agora o verso 8 e o verso 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então, João, após ouvir as revelações do anjo e ficar impressionado com tudo que o anjo estava falando, ele quis ali adorar o mensageiro, né? É, e essa é uma preocupação, irmãos. É uma responsabilidade permanente. A gente tem que ficar atentos a isso para não adorar de forma nenhuma um mensageiro, alguém que trouxe uma palavra que te abençoou. Quem deve ser adorado é Deus, né? No capítulo 19, o anjo já tinha falado isso, né? Adore somente a Deus. A pessoa está sendo somente um instrumento ali, né? No caso aqui, um anjo, né? Mas trazendo para as nossas vidas, a pessoa só foi um canal, né? Ela deixou Deus usar ela e ela foi um canal. Mas honra e glória não é para a pessoa que está transmitindo a mensagem, mas é para aquele que gerou a mensagem, no caso, Deus, né? Onde nossa preocupação ou aonde a nossa atenção, então, ela deve estar, né? Então, isso é muito fascinante, isso é muito legal, curioso, bonito, cativante, mas nós devemos ter cuidado, né? Existem pessoas que são profundos na palavra, né? Só que eles chamam a atenção para si, né? Então, o objetivo dele sempre foi estudar, conhecer muito, né? Mas não para ser usado por Deus ou para transmitir a mensagem de Deus, mas para chamar a atenção para si mesmo, né? E isso faz então com que as pessoas adorem mais o mensageiro do que a própria mensagem que está sendo dito, né? Então, essa é a atenção de João. Aqui, João, irmãos, foi enganado, né? Se João foi enganado, aquele que viveu com Jesus, aquele que teve experiências maravilhosas desde o primeiro capítulo que nós lemos aqui, ele foi enganado, a gente tem que ter cuidado também para que a gente não se engane. Continuando, no verso 10 diz assim, ó, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, é interessante, porque quando a gente vai para o livro de Daniel, a ordem era para que o livro permanecesse fechado e selado, né? E o que nós acabamos de ler aqui é para que não seja selado, né? Então, como que fica, né? Então, Daniel 12:4 diz assim, ó, e você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então, a ordem que nós vemos aqui em Apocalipse, né, 22:10, é deixar o livro aberto, porque o fim está próximo, né? Então, João teve essa experiência, o tempo andou, as coisas mudaram, e essas palavras agora, que João recebeu de revelação, não podem ficar escondidas, não podem ficar seladas, né? Então, isso
diz respeito, né, ao acesso à revelação, ao acesso da informação, é, algo completamente misterioso ali do que Deus, né, fez para com ele, né? Mas que quando Daniel escreveu era lá atrás. Então, lá atrás era para guardar. Quando chegou em João, não, agora João é para você abrir. Então, é importante discernir os tempos, tá, irmãos? Então, por isso, não é uma incoerência da Bíblia, ou não é uma oposição aqui, né? É saber identificar os tempos. Então, nos tempos de Daniel era para ficar fechado, nos tempos de João é para ficar aberto, e no nosso tempo é para ficar aberto. É para que a gente, de fato, espalhe essa mensagem. Vamos ler o verso 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, essa é uma declaração que tem a finalidade de mostrar para nós a incapacidade do homem em mudar a si mesmo, né? O homem não consegue mudar a si mesmo. Então, devemos ser santos, mas a gente não consegue manter a nossa cidade, nossa santidade. Precisamos desenvolver a santidade pelo poder do Espírito, né? Buscarmos ser justos e praticarmos reflete as obras de justiça que nós estamos fazendo. Então, o ser humano por si só, ele é incapaz. Ele não consegue alterar, ele não consegue mudar nada em relação à sua vida, em relação à sua história, em relação ao seu estado. O Espírito Santo, sim, né? Então, o Espírito Santo, sim, é capaz de nos influenciar, de nos transformar, de fazer justiça, né? Então, só o Espírito Santo tem o poder de transformar, né? Então, esse versículo aqui mesmo, né? Então, continue justo a fazer injustiça, continue imundo a ser imundo. Continue o justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Nós somos o que aqui, irmãos? Nós somos o santo, porque nós já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós já fomos separados para a honra e glória do Senhor. O que nós devemos fazer agora? Continuar demonstrando santidade. Mas é através do meu esforço próprio? Não. Através daquilo que o Espírito Santo já fez e continua fazendo na minha vida. A partir do verso 12, nós começamos a ver aqui a respeito das recompensas, né? Então, eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, é, Jesus falou aqui, bem-aventurado aquele que guarda. Então, a partir desse capítulo, ele diz que ele está vindo e que ele está trazendo as recompensas. Recompensas para quem? Para aquele que guardou, né? Então, existe um chamado de Jesus para que a gente preste atenção em tudo isso, né? Preste atenção na sua volta, pregue a respeito da sua volta, ensine a respeito da sua volta. E aí, ao fazermos isso, nós somos bem-aventurados. Ou seja, nós estamos apontando para aquilo que realmente importa, né? É, E aí o Senhor vai nos presentear, né? Ele vai nos recompensar segundo as obras que nós fizemos. Então, Deus aí ele vem através de Jesus nos recompensar de maneira eterna, né? Completamente conectado com as obras que nós fizemos anteriormente, né? Com a forma que nós agimos no passado. Então, Apocalipse 19, a gente estudou que os atos de justiça dos santos são aquilo que veste a noiva. Então, nós vestiremos a nossa história com Deus para sempre. A veste eterna vai resplandecer para sempre, né? E isso é demonstração do nosso sim voluntário a respeito do nosso trabalho, a respeito do amor extravagante que nós tínhamos, através da obediência que nós temos, né? Da entrega que muitas vezes foi uma entrega sacrificial. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, desfrutando de qualquer coisa aqui nessa terra, mas não, você dedicou uma parte do seu tempo, você dedicou uma parte do seu chamado aí para fazer a vontade de Deus.
E aí, aqueles que fizeram isso serão recompensados, né? Então, isso é um assunto, irmãos, inegociável na Escritura, né? Não existe salvação por obras. A salvação não é através de obras. Então, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as obras, né? E é para isso que Deus, então, nos salva, é para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos dá os dons, os talentos, os ministérios, que Ele nos leva para os lugares, para que a gente possa trabalhar, exercer o papel. E aí, lá na eternidade, nós seremos recompensados por isso. No verso 14 diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, nós recebemos aqui outra bênção por andar em santidade, né? Que é a bênção da pureza. Então, nós somos bem-aventurados porque nós lavamos nossas vestes, porque nós temos acesso à árvore da vida e nós vamos entrar pelos portões da cidade, né? É, e no 13, Jesus se apresenta exatamente como se apresenta Deus, né? Mostrando para nós que Jesus, de fato, é Deus. Mais uma confirmação, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Então, Jesus é Deus, sempre existiu, sempre esteve presente. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Nada poderia ter sido gerado, nada poderia ter sido criado. E Ele possui, então, essa essência, essa natureza, que é a mesma natureza do Pai. E aqui nós vemos, então, mais um algo que aponta para isso, tá? No verso 15, ele fala a respeito de um grupo, que é um grupo de condenados, né? Ele fala assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, quem não é bem-aventurado pela sua pureza, ou que não lavou suas vestes, fica de fora da cidade, não tem acesso à árvore da vida, né? Então, é, devemos olhar aqui com cautela esse grupo de pessoas, né, que são condenadas. É um grupo que ama a mentira e pratica a mentira, né? Então, Jesus, ele mesmo disse para nós não julgarmos pérolas aos porcos, né? Nem dar riqueza ou valor para os cães, né? Então, o que significa cão aqui? A gente já imagina um animalzinho ali, literalmente, não, né? Mas não é isso. Cão é a pessoa que anda deliberadamente na maldade, no pecado, né? Essa é a figura, ou essa é a representação do cão citado aqui. Vamos ler agora o verso 16 e 17, diz assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba da graça da água da vida. Então, Jesus se apresenta aqui de uma maneira impressionante, de uma maneira incontestável. Ele se revela em Apocalipse 22:16. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus é a raiz de Davi. Significa que ele é antes de Davi, né? Para que Davi fosse gerado, Jesus estava ali, né? E Jesus é a geração de Davi. Significa que ele é o descendente de Davi. Então, ele é o antes, ele é o depois. Então, Cristo é anterior, Cristo é superior, Cristo é descendente, Cristo é filho, Cristo é herdeiro, Cristo é legitimamente herdeiro do rei Davi, né? Ele é o rei judeu prometido, o Messias tão esperado, tão aguardado, né? A brilhante estrela da manhã, um rei, né, natural e herdeiro das coisas em relação a essa dimensão, mas não é um rei, na verdade, assim, ele é um rei cósmico, é um rei de tudo que há no céu, de tudo que há na terra e de tudo que há debaixo da terra, né? E aí, irmãos, o livro está chegando no final. E esse encerramento, existem dois vens, dois
vem, né? Que nós vamos falar a respeito dele aqui um pouquinho, né? Então, o Espírito e a noiva dizem vem. Primeiro vem é quando a igreja está no ápice da sua maturidade, quando a igreja atinge ali o seu grau máximo de unidade, né? Quando o Espírito, é, na verdade, unidade com o Espírito, e começa a falar aquilo que sempre o Espírito falou, né? Vem Jesus, se revele Jesus, né? Então há essa conexão aqui. E logo depois, nós podemos concluir que o ápice da igreja não é quando ela realiza muitas coisas complicadas, mas quando ela assume de fato a sua identidade de noiva, né? Quando ela tem a plena confiança, né, dos seus afetos, dos seus sentimentos, né? Então ela entra em unidade com o Espírito, intercedendo pela segunda vinda, né? Pela vinda de Jesus. E o outro vem, ele é mais amplo, né? Porque ele diz assim: aquele que ouve, diga vem. Então, esse segundo vem é um convite para todas as pessoas, sobretudo para os perdidos, claro, mas é um convite para todos, né? Para aquele que tem sede, para aquele que tem sede, vem e receba da água da vida, né? Todos que estão envolvidos nessa mensagem, Maranata, vem, né? Essa é o vem da proclamação do evangelho do reino, né? E três desdobramentos importantes a gente precisa destacar aqui, né? Que são bem interessantes a respeito do vem, a respeito do Maranata, né? Nós não podemos dizer vem na verdade, nós podemos dizer vem em unidade com o Espírito, para que Deus venha e, de fato, nós tenhamos essa intimidade com Ele. Nós podemos dizer vem para o Senhor, para que Ele venha e traga ali um avivamento, né? E nós podemos dizer vem para que, de fato, Ele venha nas nuvens e Ele possa habitar e reinar entre nós, né? Então, nós podemos usar esse clamor Maranata de uma forma que muda as dinâmicas da nossa existência, né? É, então, eu preciso de Deus para que eu tenha intimidade com Ele. Minha cidade precisa de Deus porque ela precisa de um avivamento, né? Todas as nações da terra precisam que o céu se abra e que Jesus venha governar sobre ela, porque todos os governantes e tudo que nós vivemos nessa terra é injusto e nós clamamos bem para que o Senhor possa praticar a sua justiça. Ainda a respeito da maturidade dessa noiva, alguns aspectos muito importantes para a gente frisar aqui, né? Em relação à unção dessa noiva, né, que vem através da unidade com o Espírito, né, a respeito da intercessão, né, que intercessão é o ministério eterno de Jesus, né, segundo Hebreus, Cristo vive eternamente para interceder por nós, né, e aí nós vemos aqui a igreja ganhando então essa maturidade, né, para que essa intercessão venha como um privilégio, não como uma obrigação, né? E a noiva, quando a igreja se vê na sua identidade real, que é a identidade da noiva, né? E a gente sendo eficaz na grande comissão, que é o vem de pregar o evangelho, né? Então, quando a igreja não fica somente no vem Jesus, mas ela oferece esse vem para todos aqueles que têm sede e fome de Jesus. O livro ele termina com alguns avisos proféticos, né? Então, os últimos 4 versículos podem ser considerados, então, esses avisos proféticos. Vamos dar uma olhadinha no 18 aqui, ó. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, fizer ali alguma inclusão, né, vai sofrer os flagelos. Então, um recado, um aviso profético aqui. No 19, diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro,
né? Então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras, se alguém acrescentar, se alguém tirar, perde então, ou não vai ter, né? Vai ter tirado a sua parte da árvore do livro da vida, da árvore da vida. Então, isso é muito sério, né, irmãos? São algumas implicações eternas, é, e aí é muito importante para nós que estamos aqui, por exemplo, eu, no caso aqui, estou no papel de ensinar os irmãos, né? Então, isso é muito relevante, tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado, né, com esse ensino. E você também sendo usado por Deus, para abençoar outras vidas, para fazer essa mensagem chegar em outras pessoas, temos que tomar esse cuidado, né, de não acrescentar e não tirar. Só te digo uma coisa, se você clamou para o Senhor, pediu a direção dele, na verdade isso não pode ser uma preocupação para você, mas você vai e faz a obra de forma automática, as palavras que saírem da sua boca são palavras que vêm do trono do Senhor, essa é a confiança, né? Então, uma vez que você pediu, não há por que você não acreditar em tudo isso. O 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, vamos refletir aqui a respeito desse exemplo, né? Vamos pensar que você tem um documento que precisa de duas assinaturas, a sua e a de Jesus. Então Jesus chega sem demora e assina. A sua resposta é Amém, vem Senhor Jesus. E você assina o seu termo de compromisso, então, né? Amém, vem Senhor Jesus. Então esse é o ápice da maturidade. Então, após vencer todos os inimigos, ele entrega o governo, a autoridade, tudo que conquistou para Deus, para o seu Pai. E a gente habita, então, na presença dele de forma gloriosa nessa cidade chamada Nova Jerusalém, que ele está garantindo, né, para nós. Ele já disse aqui que ele vem sem demora, né? É, qual que deve ser, então, o posicionamento da igreja que clama, né? Então, esse é um encerramento muito glorioso do livro de Apocalipse, onde a igreja desiste de ser tirada da confusão, desiste de ser tirada da tribulação e dos problemas. A igreja se posiciona e diz assim, ó, custe o que custar, independente do que vier, eu só quero uma coisa, ter a sua presença, Senhor, né? Então, uma igreja que diz, Senhor, temos saudades do Senhor, as coisas não estão bem aqui, né? E nós queremos, nós declaramos, vem Jesus, né? Então nós concordamos, nós acreditamos nessa mensagem, né? E o livro se encerra então dizendo assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, é, existe graça para que a gente possa viver essa mensagem, existe um poder sobrenatural para que a gente possa viver, para que a gente possa experimentar, para que a gente possa proclamar essa mensagem, né? Então, olhando aqui para tudo que foi revelado, olhando para a palavra de Deus, né? Olhando para o estudo que nós fizemos, algumas coisas precisam e devem ficar cravadas no nosso coração, né? Primeiro delas é que a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus ela é absoluta, né? Ela é para nós uma referência, ela é para nós um norte, ela é para nós um guia, né? E a gente deve, dia após dia, se submeter a ela. Está perdido? Não liga o seu aplicativo e liga o Waze, liga o Google Maps, né? Está perdido? Vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho. Então, ela é uma verdade absoluta e ela pode nos guiar na nossa vida, hoje e eternamente. Outra coisa que nós precisamos ter cravados aqui no nosso coração, irmãos, isso, ó, preste atenção, isso é um desfecho aqui do nosso estudo, tá? Confiança plena na liderança de Jesus, né? Então, nós devemos contemplar a beleza dele, a majestade dele, o seu poder, a sua força, crer que Ele é o único que é capaz de fazer com que o plano do Senhor se realize entre os homens, nos submeter e desejar fazer parte desse plano e crer nas recompensas que estão aqui prometidas, né? E a respeito do nosso amor por Jesus,
Então, nós estamos aqui pelo mensageiro, não pela não por causa da mensagem em si, né, ou para nos aparecermos ou algo desse tipo, né? Então, nós estamos aqui pelo mensageiro, por aquele que carrega essas palavras, né? Então, quanto mais o contemplamos, quanto mais o desejamos, quanto mais o conhecemos, quanto mais o amamos, mais nos tornamos parecidos com ele. E isso acaba se tornando uma grande bênção, né? Então, irmãos, como finalização, queria orar aqui, queria declarar algumas verdades sobre a sua vida, né? Que o Espírito Santo continue te dando graça, te dando poder, te dando força, te dando sabedoria, revelação, iluminando os seus caminhos, abrindo o seu entendimento para a palavra, né? Para que você possa, através dessa simples mensagem, né? Dessas informações que foram passadas, fazer isso crescer, isso possa dentro de você trazer ainda mais Jesus, revelação a respeito de Jesus, né? Para que você o conheça ainda mais e para que você possa ser cada vez mais maduro, para que vocês possam estar cada vez mais preparado e você possa fazer essa oração diariamente. Vem, Senhor Jesus. Amém? Queria terminar aqui declarando isso para sua vida, desejando isso para sua vida. Um beijo no coração. Foi muito bom estar com vocês. Me senti honrado aqui com esse estudo. Seja abençoado por ele, passa para frente. Enfim, que você que cresça na graça e no poder do Senhor. Amém? Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.